Olá, bem-vindo de volta às nossas aulas de ISS de Campinas, aqui no GTUSP. Nesse bloco nós vamos falar aí dos regimes de pagamento do imposto, dos regimes de pagamento do ISS. E aí vamos para o artigo 31 da lei, que diz o seguinte: o sujeito passivo enquadrado no lançamento por homologação fará o recolhimento do imposto conforme os seguintes regimes. Primeiro, regime de apuração mensal. Segundo, de regime de estimativa. Então vamos entender o que está dizendo aí o artigo 31. Primeiro, lembra que o ISS, nós vimos isso no bloco anterior, o ISS ele pode ser recolhido em lançamento de ofício ou lançamento por homologação, não é isso? O lançamento de ofício, você lembra? Primeiro, era aquele ISS fixo, né, que é pago pelos profissionais liberais, aí, profissionais autônomos e sociedades de profissionais, e também no caso do ISS de construção civil, ok? Tirando essas duas situações, o ISS vai ser lançado por homologação. Então, cabe ao contribuinte ir lá fazer o recolhimento, cada mês, não é isso? Conforme ele presta o serviço. Então, nesse caso, no lançamento por homologação, que é a regra absoluta aí do ISS, ele fará o recolhimento, ele pode fazer o recolhimento de duas formas. Ele vai fazer o recolhimento pelo regime de apuração mensal ou pelo regime de estimativa. A administração tributária que vai estabelecer, tá? A regra, nós vamos ver que é o regime de apuração mensal. A exceção é o regime de estimativa. Parágrafo único. O procedimento de recolhimento do imposto seguirá os dispositivos de normas regulamentadoras. Aqui a lei só está dizendo, né, que devem sair portarias, instruções normativas, o que quer que seja, regulamentando, detalhando melhor como é que vai ser recolhido o imposto. Artigo 32. O imposto por homologação deverá ser recolhido, sem os acréscimos legais, até o dia 10 do mês subsequente do fato gerador. Então, o que o artigo 32 está dizendo? Que todo mês o contribuinte, até o dia 10 de cada mês, ele deve pagar o ISS relativo ao mês anterior. Tá? Ele vai ter até o dia 10 do mês seguinte para fazer o pagamento do ISS. Se ele pagar depois disso, ele vai ter que pagar com juros e com multa. Ok? Então, esse é o vencimento do ISS, até o dia 10 do mês subsequente do fato gerador. Artigo 33. O valor do imposto a recolher pelo sujeito passivo enquadrado no regime de estimativa será determinado pela administração tributária e unidades fiscais de Campinas, por período certo, e prevalecerá enquanto não revisto, sem prejuízo da apuração de eventuais diferenças. Então lembra que eu falei para você que, no caso da homologação é por apuração ou por estimativa, e a regra é que a apuração seja mensal, né, pelo contribuinte. Aqui é a exceção, tá? E é sobre isso aqui que ele está falando. No regime de estimativa, veja que, estranho aí, é a administração tributária que define qual vai ser o valor que ele vai pagar, apesar do lançamento não ser de ofício. Ela vai definir o seguinte, por exemplo, para atividade tal, o contribuinte ele vai recolher um valor de ISS de tanto, por exemplo. Né? Ou pode dizer, de acordo com o faturamento dele, vai ser tanto, valor do ISS. E aí vai ser por um período certo. Por exemplo, por 1 ano, por 2 anos, 3 anos, tá certo? Então, a administração ela já define previamente. Nesse caso, acaba virando por regime fixo, por unidade fixa, né? Mas não é aquele regime do artigo 28, tá? Aquele do artigo 28 que nós vimos é só para profissionais autônomos. Aqui não, aqui pode ser usado para qualquer empresa. E a administração tributária que vai definir, e não é um valor fixo, não é um valor já pré-definido, que nem acontece lá no artigo 28, né? Que era 25, ou 50 o fixo, ou 20 o fixo, não. Aqui a administração tributária vai determinar para aquele caso concreto qual será o valor que o contribuinte vai pagar durante um determinado período. Tá? Ela tem que fazer uma estimativa, não é um chute. Então ela pega, por exemplo, verifica o faturamento do contribuinte nos últimos meses, verifica ali o quanto foi decorrente daquela atividade de prestação de serviço, verifica a alíquota correspondente e aí diz, esse valor fixo que você vai pagar durante um determinado período. Tá? Isso daqui é muito usado em locais em que você tem a sonegação muito grande. Né? Então, a empresa declara sempre valores a menor, aí o fisco então está aqui, então durante um determinado período você vai pagar esse valor aqui por mês que eu considero que é um valor correto. É claro, volto a dizer, tem que ter critérios bem definidos, tá? A administração tributária tem que mostrar por que ela acha que é esse valor que é o valor que o contribuinte vai ter que pagar durante um determinado período de tempo. Parágrafo 1º. E aí todo mês, né? E aí nesse caso, todo mês, ele vai recolher, até o dia 10, ele recolhe aquele valor que a administração tributária estabeleceu, durante o período de vigência do regime. Parágrafo 1º.
O sujeito passivo será enquadrado e mantido no regime de estimativa a critério da administração tributária. É a administração tributária, o fisco de Campinas, que define quem vai estar no regime, né, e por quanto tempo. Parágrafo 2º. Os valores das prestações de serviço do imposto a ser recolhido serão estimados em função dos dados declarados pelo sujeito passivo ou apurados de ofício. Tá? Então, quando a administração faz essa estimativa, ela vai levar em consideração aquilo que o sujeito passivo informou, né, nos meses anteriores, ou aquelas informações que a própria administração tributária levantou, por exemplo, com os clientes do contribuinte. Parágrafo 3º. O sujeito passivo enquadrado no regime de estimativa deverá proceder à apuração do imposto devido nos termos das normas regulamentadoras. Veja. Então, o fato dele ter que pagar um valor determinado por mês não significa que ele não precisa calcular qual seria o valor que ele pagaria se ele não tivesse no regime de estimativa. Ele tem que continuar calculando normalmente, tá? Por quê? Ó, tá aqui, ó. O artigo 34 vai explicar o porquê. O estabelecimento enquadrado no regime de estimativa deverá proceder, ao fim de cada período, à apuração do valor do imposto devido, confrontando com a estimativa recolhida. Então, por exemplo, período anual, né? O contribuinte, todo mês, a administração tributária de Campinas decidiu que ele ia ter que recolher R$50 mil de ISS todo mês. Então, ele foi recolhendo todo mês R$50 mil de ISS. Chega no final do período, chega lá no final do ano, por exemplo, que é o período que vai estabelecer a norma, tá? Aí ele vai fazer a comparação com quanto ele deveria ter pago do ISS no período e quanto ele pagou. Se o período foi de um ano, 50 mil vezes 2 vai dar 600 mil. Ele pagou 600 mil reais de ISS no período. Se ele fazendo os cálculos verifica que ele deveria pagar 700, ele pagou 600, ele vai ter que recolher a diferença, 100 mil. E o contrário, nós vamos ver o que diz aqui. Está aqui. Ó. Parágrafo único. A diferença de imposto verificada entre o recolhido e o apurado deve ser, se for favorável à fazenda, quer dizer, né, se ele pagou pela estimativa menos do que ele apurou, do que ele deveria pagar, se for favorável à fazenda, deverá ser paga independentemente de qualquer iniciativa fiscal em até 30 dias após o período estimado, sem acréscimos. É aquele caso. Ele pagou 100 mil e deveria ter pago 700. A diferença, os 100 mil, ele tem até 30 dias após o final do período para fazer o pagamento, sem juros e multa. E se for favorável ao sujeito passivo? Se for ao contrário, ele pagou 600 mil, mas ele apurou que ele deveria ter pago, na verdade, 500 mil, na prática. Então, tá lá. Se for favorável ao sujeito passivo, ela será convertida em UFIX pelo seu valor no primeiro dia do mês subsequente, imediatamente posterior do período estimado, e restituída ou aproveitada nos recolhimentos subsequentes do imposto, na forma a ser determinada em regulamento. Isso daqui, para você fazer uma analogia, que nem a restituição do imposto de renda, a declaração do imposto de renda. Como é que funciona? Você vai recolher do imposto de renda como pessoa física o ano todo, não é isso? Se você é empregado, por exemplo, o seu patrão vai descontando do seu salário. E aí, no ano seguinte, até abril do ano seguinte, você vai lá e faz sua declaração. E aí a declaração compara o quanto você pagou de imposto, quanto foi retido o seu de imposto e quanto deveria ser retido. Se foi retido mais do que deveria, você tem direito à restituição. Se foi retido menos do que deveria, do que você teria que pagar de imposto, você vai ter que pagar a diferença. A lógica aqui é a mesma, tá? Então, o contribuinte que está no regime de estimativa, lembrando que isso é exceção, são só aqueles casos, aqueles contribuintes que a administração tributária disser, ele tem que recolher todo mês um valor que a administração tributária estabeleceu, durante um determinado período. Ao final do período, ele compara o que ele recolheu com o que ele recolheria se não tivesse no regime de estimativa, né, pelo regime normal. Aí, se ele recolheu menos do que deveria, ele paga a diferença, até 30 dias. Se ele recolheu a mais, ele tem direito a receber de volta ou ser aproveitado, ser compensado com o ISS que ele vai dever lá na frente. Ok? Artigo 36. As reclamações e recursos relacionados com enquadramento ou fixação de estimativa poderão ser apresentados nos termos definidos em normas regulamentadoras e não suspenderão a exigibilidade do valor das parcelas estimadas. Então, por exemplo, um contribuinte ele acha que ele não deveria ter enquadrado no regime de estimativa, porque quando a administração enquadra, ela justifica, ela tem que justificar o porquê, tá? E ele fala que aquela justificativa não é suficiente para enquadrá-lo. Não tem que estar nesse regime. Ele pode entrar com recurso? Pode. Só que isso não suspende a exigibilidade, ou seja, ele vai ter que ir pagando as contribuições mensais, sob pena de multa, né? Ele tem que ir pagando as contribuições mensais até que o recurso dele seja julgado. Ok? Das obrigações acessórias. E aí lembrando que obrigações acessórias são todas as obrigações tributárias que o contribuinte tenha
e que não estejam relacionadas ao pagamento, não é isso? De tributo. Então tá lá. Artigo 37. As pessoas naturais ou jurídicas sujeitas à inscrição no Cadastro Municipal de Receitas Mobiliárias como contribuintes ou responsáveis, conforme as operações de prestação de serviços realizadas, ainda que não tributadas ou isentas do imposto, devem, relativamente a cada inscrição, emitir documentos fiscais, manter escrituração fiscal destinada ao registro das operações de serviços prestados e tomados e atender às exigências da administração tributária, inclusive para emissão de documentos por cupom fiscal ou por meios eletrônicos, conforme disposto em normas regulamentadoras. Nesse caso aqui nem precisaria dizer, que é algo que a gente já sabe, né, que vem lá do direito tributário. O contribuinte, mesmo estando isento, mesmo sendo imune, ele está obrigado a cumprir as obrigações acessórias, tá? O que envolve, por exemplo, emitir documentos fiscais, emitir a nota fiscal ou cupom fiscal, se for o caso. Tem que manter a escrituração fiscal adequada, ou seja, tem que registrar nos livros, né, adequadamente, nos livros contábeis, livros fiscais, e deve atender às exigências da administração tributária em geral, ok? Nenhuma novidade aqui. Artigo 37A. As pessoas jurídicas, as equiparadas a pessoas jurídicas e a administração pública direta e indireta da União, Estados, municípios e Distrito Federal, estabelecidos no município de Campinas, deverão entregar à Secretaria Municipal de Finanças declaração periódica, contendo informações fiscais, especialmente sobre os serviços prestados, intermediários ou tomados, conforme normas regulamentadoras. Então ele está dizendo que deve ser prestado à Secretaria Municipal de Finanças de Campinas uma declaração periódica. Pode ser mensal, pode ser semestral, pode ser anual. Atualmente, acho que, se não me engano, é anual. Então tem que prestar essas declarações de acordo com o estabelecido em norma, né, da Prefeitura. Okay? E aí veja que até mesmo as entidades da administração direta da União, Estados, municípios e Distrito Federal. Ué, professor, mas pode cobrar ISS delas? Não, não pode cobrar ISS. Mas elas são obrigadas a apresentar aí essa declaração. Porque aquilo que eu já falei, nós vimos no artigo anterior. O fato da entidade ser imune ou isenta não a dispensa do cumprimento das obrigações acessórias, ok? Então, até mesmo as entidades federais, estaduais, têm que apresentar essa declaração. Olha lá. Exatamente o que diz o parágrafo 1º. Ó. O reconhecimento de imunidade, a concessão de isenção, incentivo ou qualquer outro benefício fiscal não afasta a obrigatoriedade do cumprimento disposto no caput. Parágrafo 2º. Normas regulamentadoras estabelecerão os dados a serem informados, os prazos e a forma de entrega da declaração periódica, bem como os procedimentos para sua retificação. Né? Então, está dizendo que devem ser decretos ou portarias ou instruções normativas, regulamentando, deixando claro como é essa declaração, quando tem que ser apresentada, a forma, né, de apresentação e a forma dela ser corrigida, retificada. Parágrafo 3º. Os valores do imposto devido informados pelo sujeito passivo na declaração periódica, na forma desse artigo de normas regulamentadoras, constituem confissão de dívida, sujeitos à inscrição em dívida ativa na forma da legislação aplicável, no caso não pagamento nos prazos estabelecidos. É claro que aqui, né, não se aplica, esse especificamente parágrafo 3º, não se aplica a quem for imune ou isento. Aqui não tem cobrança do imposto. Aqui é para os contribuintes que não são imunes ou isentos, as empresas em geral. As empresas em geral, elas apresentam a declaração e elas colocam lá o valor do imposto que elas apuraram. Isso já é considerado uma confissão de dívida, tá? E aí, se ela não pagar no prazo, aí ela pode ser inscrita em dívida ativa aquele valor e ser cobrado na justiça, ser cobrado através de uma execução fiscal, ok? Então, isso é, inclusive, um instrumento que a administração tributária usa muito, tanto na esfera federal, estadual como municipal. O que o contribuinte informou na declaração é considerado confissão de dívida e pode ser cobrado diretamente pelo fisco, sem necessidade de lançamento. Não precisa de lançamento porque ele está confessando que ele deve aquilo. Okay? Então, se ele não pagar, vai direto para dívida ativa. Artigo 37b. A administração tributária poderá exigir das administradoras de cartões de crédito ou débito a entrega de declaração de operações de cartões de crédito ou débito em estabelecimentos credenciados, prestadores de serviços localizados no município de Campinas. Isso aqui é um instrumento importante para permitir a fiscalização dos estabelecimentos prestadores de serviço em geral. Então, a Prefeitura de Campinas pede às administradoras de cartões de crédito ou débito a relação das vendas que foram feitas pelos estabelecimentos. Para comparar, né? O estabelecimento fala, coitado, que só vendeu R$12.000 no ano anterior,
que não tem nem dinheiro para pagar suas contas e por aí vai. Aí o fisco, a prefeitura de Campinas olha lá na declaração do cartão de crédito e fala, peraí, você vendeu 1.200.000 de serviço, o pessoal pagou, né, através de crédito ou débito, 1.200.000 para você está dizendo que só faturou 12 mil reais, né? Então aí pode ir lá e lançar a diferença. Artigo 37C. A administração tributária poderá exigir dos shopping centers, condomínios, loteamentos fechados e das pessoas jurídicas que disponibilizem a terceiros espaços e seus estabelecimentos, a qualquer título, a entrega de declaração contendo informações sobre os imóveis, seus ocupantes e atividades neles desenvolvidas, na forma, nos prazos e demais condições estabelecidas em normas regulamentadoras. Então, parecido com a situação lá das administradoras de cartões de crédito ou débito, mas aqui se aplica especificamente a shopping centers, condomínios e pessoas jurídicas que cedam seu espaço para utilização a terceiros, né? Então, a prefeitura também pode pedir informações a essas entidades sobre, né, a movimentação aí, as atividades dos contribuintes, para que possa fazer eventualmente o lançamento de imposto devido e não pago. Ok? Muito bem, chegamos ao final de mais um bloco, vamos ficando por aqui. Bons estudos para você e até a próxima.